posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Antes de você tomar o teu lugar, vire para o teu irmão e diga: finanças, assuntos de ordens espirituais. Queridos, preste atenção. Jesus falou sobre dinheiro 90 vezes. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, por 90 vezes nos apresenta alguma fala de Jesus se referindo a valores, a dinheiro. Para você ter uma ideia, dos 107 versículos do Sermão do Monte, 22 versículos referem-se a dinheiro, a valores. E 24 das 49 parábolas de Jesus mencionam dinheiro. Ao decorrer da história da igreja, a figura do dinheiro em algumas igrejas foi se tornando banalizada. Em outras igrejas, literalmente, a fala sobre dinheiro foi erradicada. Por quê? Porque existe um ponto que eu costumo dizer que geralmente nós vamos encontrar uma ação maligna, que é a ação de Satanás. Qual ponto é esse, pastor Wander? Os extremos. Satanás, ele habita nos extremos, aprenda isso. Porque Satanás, ele não habita onde há equilíbrio. Um dos frutos do Espírito chama-se domínio próprio, ou seja, equilíbrio. E Satanás em nenhum momento é a favor do equilíbrio. Ele é extremista. Então quando você vê uma igreja, preste atenção nisso, de maneira ostensiva, de maneira exacerbada, falando sobre dinheiro mais do que qualquer outro assunto no seu culto, tem alguma coisa errada. Preste atenção nisso. Quando você vê alguém tomando posse do microfone e falando mais de dinheiro do que qualquer outro assunto, comece a ver isso com um olhar de muito cuidado e com uma crítica muito sadia. Em contrapartida, quando você participa de um culto que não é ensinado biblicamente acerca de finanças, ali também mora o perigo. Por quê? Porque a ideia de Satanás é levar a igreja a uma mentalidade de banalização acerca de valores, acerca de dinheiro, ou levar a igreja a uma mediocridade, uma ignorância acerca do mesmo assunto. Então, para que não venhamos pender nem para o assunto do extremismo concernente a dinheiro, ou do extremismo concernente à ignorância acerca desse ponto, o que nós devemos fazer?
mantermos o equilíbrio. E como que nós mantemos o equilíbrio? Analisando a Bíblia Sagrada. Algumas pessoas dizem, ouça isso, que não fala de dinheiro porque pega mal. Outras pessoas já dizem, não, no meu culto eu falo de dinheiro e falo bem, meu irmão. Nós analisamos os dois lados da moeda. Preste atenção nisso. A igreja protestante, a igreja cristã, que é a igreja que servimos, nós não recebemos recursos do governo, nós não recebemos valores de agiotas, de bicheiros. O que mantém a igreja são os próprios membros da igreja. Presta atenção nisso. Uma vez os membros da igreja mantendo a mesma, precisa-se conscientizá-los acerca da liberalidade nas finanças, não por uma questão religiosa, não por uma questão ditatorial, mas por uma questão de disponibilidade do coração. Por quê, amados? Eu já ouvi muitos pastores falando sobre finanças, muitos curiosos. Eu já participei de culto que o pastor assumia o microfone e falava assim: irmãos, o culto está muito bom, mas a gente vai ter que falar da oferta e de dízimo, como se isso fosse algo ruim. Já participei também de cultos que o camarada, tudo que falava, falava em dinheiro. E aí eu fui analisar à luz da Bíblia, e eu fico logo no introito dessa palavra com a palavra de Jesus, quando ele disse, em meio àquela multidão que o cercava: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então, quando nós falamos de liberalidade financeira, nós precisamos, em primeiro lugar, termos a consciência do que diz o Salmo 24, verso 1, e eu quero que você acompanhe essa mensagem com a sua Bíblia. Salmo de número 24, verso de número 1. Quantos já encontraram, pode dizer amém? Diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela habita. Sim ou não? Amém ou não amém? O Salmo 24, verso 1, nos apresenta logo um ponto de contato entre Antigo Testamento e Novo Testamento, muito interessante, que você precisa entender logo no início dessa mensagem. Algumas pessoas dizem assim: não, eu não sou dizimista, porque é o seguinte, o dízimo é uma coisa do Antigo Testamento. Dízimo é Antigo Testamento. E eu vou te provar aqui que a pronúncia dízimo realmente é do Antigo Testamento. Mas presta bem atenção aqui. Existem alguns argumentos, eu tenho ouvido isso muito, eu estava até comentando no carro, eu não sei se já chegou aqui, mas hoje em dia, com o avanço da internet, tem muita gente lendo algumas coisas na internet que não tem nem maturidade para saber filtrar o que está lendo. Por exemplo, tem pessoas que já estão dizendo: não precisa nem ir para a igreja, porque eu vi um estudo na internet que não precisa mais congregar, a gente pode fazer culto dentro de casa. Alguém já ouviu essa fala? Nunca ouviram? Então você vai ouvir daqui um pouco tempo. Não, o negócio é oferta, dízimo é no Antigo Testamento, se é para dar dízimo, então também guarda-se o sábado, não come carne de porco. Essas pessoas, elas falam que nem sabem o que está falando. Em primeiro lugar, quando nós falamos da lei, nós precisamos entender o seguinte, que a lei, ela é dividida em dois pontos: a lei cerimonial e a lei moral. Preste atenção nisso. Quando nós falamos da lei, nós precisamos entender que a cerimonial ficou circunscrita ao Antigo Testamento, direcionado literalmente ao povo judeu. Mas, pastor, o que é a lei cerimonial? A lei cerimonial refere-se, sabe o quê? A costumes,
a festas, a alimentação. Isso é a lei cerimonial. Agora, o que é a lei moral? A lei moral é a outra parte da lei. Êxodo capítulo 20. Como assim, pastor? Você vai ler ali em Êxodo capítulo 20 os 10 mandamentos. Aí eu te faço uma pergunta aqui. Você encontra no Novo Testamento a relação dos 10 mandamentos que você encontra em Êxodo 20? Não. Só que a lei moral, que está direcionado em Êxodo capítulo 20, você vai encontrar parte por parte em todo o Novo Testamento. Por quê? Porque a lei moral, ela não abrangeu só o povo judeu, ela abrangeu toda a humanidade. E você sabe qual é um dos princípios da lei moral? O que você acabou de ler, Salmo 24, verso 1. Essa lei moral nos ensina que tudo que nós temos não é nosso. Mas pastor, não é nosso, meu irmão. O que diz o Salmo 24, 1? Do Senhor é a? Do Senhor é o que, gente? E tudo que nela? Então vamos lá, calma aí. Eu crio um modelo diferente de sofá. Eu tenho que, para que ninguém roube aquilo, eu tenho que patentear. Eu trabalhei no escritório de marcas e patentes durante 7 anos, eu sei o que é isso. Você tem que cumprir todo um processo muito criterioso para que ninguém, nenhuma parte do mundo venha se beneficiar da sua criação. Aquilo, a partir daquele momento, é como se estivesse recebendo o seu DNA. Ninguém vai poder usar aquilo ali e receber nada de maneira duvidosa. Então, quando Deus criou o homem, Deus colocou no homem o seu DNA. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Quando nós falamos da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós entendemos que os três têm suas funções distintas, mas os três, na verdade, são um. Ouça isso. Quando Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus estava dizendo: quando meu Pai criou o homem, Ele me colocou dentro do homem através do seu sopro. É por isso que o homem é propriedade do meu Pai e eu habito no homem. Quando Deus nos criou, Deus já tinha criado toda uma estrutura para nós vivermos. Porque Deus, irmãos, um ser muito inteligente, Ele jamais iria criar o homem e depois criar uma disjuntora sem ter uma estrutura para que eles viessem crescer, para que eles viessem ser fecundos. Então, cada dia da criação, Deus foi criando uma estrutura para favorecer não só o crescimento do homem, também a sua procriação. Então, o que eu entendo? Eu entendo que, se eu olhar numa ótica humana, nada pertence a Deus. Mas vamos ver se realmente tudo pertence a Deus. Quem está de sapato, as irmãs estão de sandália ou de tamanco, diga amém. Amém. Então vamos lá. Eu estou de sapato. O meu sapato pertence a Deus. Sabe por quê? Porque o meu sapato, ele é derivado do couro. E o couro veio da vaca. E a vaca foi criada por Deus. Mas mesmo que eu não queira entender isso, a vaca, para se alimentar, teve que pastar. E Deus criou toda a vegetação. Então, uma vez eu estou calçando aquilo que, como mordomo, Deus me emprestou para que eu viesse usufruir. Mas nada que eu tenho é meu, tudo é de Deus. Eu estou com esse terno de linho. Eu tenho que entender que antes dele se tornar um terno, teve que passar por um processo. Foi derivado de um vegetal, ou então veio da lã. Se não veio da lã, veio de um outro produto, que tudo brotou da terra. Pastor, o senhor se deu mal, hein? O que eu estou calçando aqui é de borracha. Tá ok? O látex, a borracha,
veio de uma árvore. Veio lá do seringal, lá da Amazônia. E Deus criou todas as espécies de planta. Então tudo que eu tenho é de Deus. Você está sentado em uma cadeira de cinema, uma poltrona de cinema que tem madeira. E as árvores foi Deus que criou. Tudo que vem até mim, tudo que eu uso, eu tenho que ter uma ótica de mordomia. O que é mordomia cristã? É você administrar aquilo que está sob os seus cuidados, porém não lhe pertence. Todo cristão que tem uma mentalidade de liberalidade, seja em dízimos, seja em oferta, ele sabe que quando ele vai dizimar, ele não está dando o dízimo a Deus, ele está devolvendo aquilo que lhe foi confiado. Quando eu chego na casa de Deus e pego uma cédula e oferto, eu estou louvando a Deus com aquilo que Deus me capacitou para obter. Pastor, eu não estou entendendo ainda. Isso aqui é só o início da nossa conversa. Vou citar um exemplo de uma família minha, muito próxima a mim. A minha família. Eu conheci essa senhora porque a filha dela congregava com a minha família na Nova Vida, lá da Ilha do Governador. Essa senhora, ela era engenheira da Petrobras. Há mais ou menos 7 anos atrás, o salário dela era entre 14 e 17 mil. Pós-graduada no exterior. De uma hora para outra, essa senhora, ela começou a faltar o seu trabalho. Preste atenção nisso. E aí foi faltando o trabalho. A direção da Petrobras chamou ela, conversou. Foi constatado que ela estava com um princípio de depressão. Os anos foram se passando e a filha dela na luta, nós começamos a fazer oração, campanha, aquela coisa toda. Mas aí 1 ano e meio depois, há 1 ano e 8 meses depois, ela entrou em óbito, morreu. E quando a filha dela leu o atestado de óbito, dizia que a causa morte não havia sido encontrada. Por que eu contei essa historinha para você, verídica? Porque era uma pessoa inteligentíssima, preparadíssima para o mercado de trabalho, tinha um bom trabalho, um bom patrimônio que ela acumulou no decorrer desse tempo, porém ela não tinha saúde mais para trabalhar. Ela morreu porque ela foi a cada dia se autodefinhando. E segundo pessoas mais próximas da família, ela morreu literalmente de depressão. Por que eu estou falando isso? Mesmo que algumas pessoas batam no peito e digam: o que eu tenho é porque eu trabalhei. Meu carro? Que Deus, rapaz. Eu que não saísse de madrugada e enfrentasse o batente para você ver se o meu carro não estaria aqui na garagem. A minha casa foi trabalho de anos, sim. Mas a saúde, a força para trabalhar, dinheiro não compra e você não consegue na esquina. A sua saúde, ela vem de Deus. Eu vou repetir mais uma vez. A sua saúde, ela vem de Deus. Algumas pessoas têm saúde, mas não conseguem trabalhar porque não há emprego. Outras pessoas têm oportunidade de um bom emprego, mas não pode trabalhar porque não tem saúde. Eu quero que você levante a sua mão direita e glorifique ao Senhor, porque Deus tem te dado saúde. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 13, versículo 7. Ofereça aí a leitura bíblica para quem está do seu lado e não tem a palavra. Provérbios 13, versículo 7 diz assim: a quem se faça rico, tendo grande riqueza, e a quem se faça pobre, não tendo riqueza alguma. Sabe o que essa fala está dizendo? Que riqueza é uma coisa e prosperidade é outra. Por exemplo, o que é a pessoa ser próspera? Você sabia, gente, que tem pessoas que ganham mais de 5 mil e vive correndo de agiota? Tem pessoas que ganham não sei quanto salário mínimo e é devedor batendo na porta direto, cobrador batendo na porta direto. Existem pessoas que ganham muito bem,
mas vivem abaixo daqueles que ganham às vezes um salário. Porque prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Tem pessoas que têm um bom carro importado na garagem, tem uma mansão muito bem monitorada com câmeras de filmagem, mas ele não tem paz. É gente na família direto doente, é envolvimento com drogas, é problemas com vícios. Isso não é prosperidade. Agora tem pessoas que ganham no máximo 2 salários mínimos, vai ali na rua, vai chupar um picolé com a família e volta para casa feliz da vida. Às vezes vai na praça, nem carro tem para tirar da garagem e vai a pé. Mas você olha para a família e fala assim: rapaz, esse camarada é próspero, esse camarada é feliz, porque cumpre-se o que diz a palavra: a quem se faça rico não tendo riqueza alguma, e a quem se faça pobre tendo grande riqueza. Por que eu falei isso? Nem todo mundo Deus chamou para ser rico, porque nem todo mundo está preparado para administrar riquezas. Você sabia disso? Você sabia que tem gente, pastor, que se Deus fizer ele ficar rico, ele não vem mais para o culto final de semana? Pastor, é que eu fui na fazenda, aí o senhor sabe, eu estou criando agora cavalo árabe, então não podia vir no culto porque eu tive que tomar conta lá da situação. O camarada chega: pastor, ora, comprei um iate. Amém, vamos orar aqui. O irmão comprou iate. Passou-se 3 meses: meu irmão, cadê você no culto? Ah, pastor, agora que eu comprei o iate, eu tenho que usar o meu iate. O senhor acha que eu vou estar... Ah, pastor, eu tenho que usufruir daquilo que Deus me abençoou. Então nem todo mundo sabe ser patrão do dinheiro, passa a ser escravo. É o que Jesus está falando aqui, que aquele que não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. E um servo não pode adorar a 2 deuses, a 2 senhores, porque adorando um vai aborrecer o outro e vice-versa. Você sabia que essa fala de Jesus está se referindo à mordomia, ao mordomo? Quando Jesus fala de mamon, ele está falando literalmente de valores, de bens. E você sabia, irmãos, que quando a pessoa diz assim, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Primeiro que isso é um versículo, Paulo fazendo uma observação. Segundo, que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor, o apego ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Por ganância, por dinheiro, mata-se. Por ganância e por dinheiro, mata pai, mata mãe para ficar com seguro de vida. Por dinheiro e por ganância, mata o irmão, mata o esposo, mata a esposa e vice-versa. É isso que Jesus está dizendo, que esse mamon nada mais é a transliteração do que a ganância, é o sinônimo de ganância. Ouça o que eu vou dizer para vocês aqui, gente. Deus tem coisas extraordinárias para colocar na sua administração. Eu estou falando de finanças, amém ou não amém? Amém. Mas se nós não aprendermos a colocar o dinheiro no devido lugar que ele tem que ficar, ouça isso, será um grande obstáculo para nós administrarmos as riquezas que Deus quer colocar nas nossas mãos. Amém ou não amém? Esses dias eu estava conversando com um amigo, e ele estava falando assim: Wander, é interessante, eu fui criado numa determinada denominação, ouvi muito dizer que aquele que não dizimava, que ofertava, estava roubando a Deus, e aquilo foi criando um bloqueio na minha vida. A prova disso é que eu só consegui vivenciar um agir de Deus na minha vida financeira depois que eu comecei a estudar a Bíblia, que eu comecei a ler alguns livros, que eu comecei a conversar com algumas pessoas dessa área empresarial dentro da igreja. E ele falou assim: sabe o que eu descobri? Eu descobri, rapaz, que todo o tempo que eu passei na igreja, na minha adolescência, na minha juventude, eu fazia uma doação de oferta, mas eu ficava, eu oferto ou não oferto? Não, mas depois eu vou ter que lanchar. Não, eu dizimava um mês, ficava 5 meses sem dizimar. E aquilo me causava um mal tão grande, porque eu aprendi
que aquilo era errado, mas eu também não aprendi o que era certo. Então o que é certo? Primeiro lugar, e aqui eu já começo, pegue a sua Bíblia. Eu preciso entender até que ponto vai a lei e até que ponto vai a minha gratidão. Então o dízimo é uma questão de lei, Antigo Testamento, é questão de gratidão da minha parte. Se eu falei que o Salmo 24, verso 1, fala que tudo que está na terra é de Deus, porque Ele criou tudo, então eu preciso entender que eu sou favorecido por Deus e eu preciso ser grato. Então vamos lá. Primeiro lugar, Levítico capítulo 18, versículo 5, eu quero que você me acompanhe, porque eu vou fazer aqui vou trazer você para uma linha de pensamento, de raciocínio, para depois você parar e se sintonizar com o que Deus quer que você venha entender aqui hoje. Levítico capítulo de número 18, versículo 5, diz assim: portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais observando-os o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então o que eu disse há pouco tempo atrás? Que a lei é dividida em duas partes: moral e cerimonial. A cerimonial ficou para os judeus, a lei moral é estendida a cada um de nós. Então eu preciso entender que a questão de dízimo e oferta é uma lei moral, porque me dá a entender que tudo vem de Deus, e a minha consciência, a minha disponibilidade de mentalidade, porque irmãos, olha, ofertar e dizimar é uma questão de mentalidade. Eu não dizimo para ficar mais rico, e eu também não oferto para ser próspero, pelo contrário, eu oferto por uma questão de gratidão, eu dizimo por uma questão de gratidão, e sei que no campo espiritual, tudo que eu faço, Deus há de dar a sua recompensa. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então, tudo que eu faço em prol da obra do Senhor não é vão. Então, vamos lá. Um texto que a gente ouve muito falar, e que eu preciso fazer alguns esclarecimentos aqui, para que você não fique com essa mentalidade de Antigo Testamento, usa-se muito Malaquias capítulo 3. Quem aqui já ouviu alguma ministração de ofertório em Malaquias capítulo 3, versículo 10? Levanta a mão. Eu vou levantar as duas que eu ouço isso direto. O problema não é ler o texto. O problema é a aplicação, como que nós aplicamos o texto. Então vamos lá. Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes, versículo 11, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos... Então vamos lá. Primeiro lugar, essa palavra aqui foi direcionada ao povo judeu. Sim, a nação judaica é uma nação que na sua cultura é agrícola. Então o povo sempre estava mexendo com criações e com plantações. Se você parar para analisar o contexto dessa fala, o contexto dessa fala era para os sacerdotes, que estavam negligenciando os princípios de Deus. Aí, ouça só, eu falo nós porque eu me incluo nisso, líderes são formadores de opiniões, e nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala aqui em cima. A gente fala que casa do tesouro, ouça isso, é a igreja. E nós falamos que o devorador são demônios. Até aí, nada mal.
A questão é que algumas pessoas não entendem que literalmente a casa do tesouro nesse contexto era o templo de Jerusalém. E o devorador, que aqui diz, nada mais era do que uma das muitas espécies de gafanhoto. Cortador, migrador, devorador, destruidor. Mas pastor, o senhor está falando isso, o senhor tem respaldo bíblico para isso? Eu tenho. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 11. Primeiro eu estou te mostrando aqui o pano de fundo histórico, para depois te levar aonde você precisa chegar. Levítico capítulo 11, versículo 21. Levítico 11, 21. Diz assim: mas isto comereis de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles, versículo 22, comerei estes, a locusta, segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador, gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, e o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. O que acontece? Devido à ira de Deus com os sacerdotes, com a nação de Israel, Deus liberava, se você parar para analisar o texto, o gafanhoto, devorador, migrador, cortador, esse exército, Deus liberava sobre a nação de Israel. Aí ia, devastava tudo. Devido ao quê? A ingratidão do povo e a indisposição de levar os princípios de Deus a sério. Aí o que acontece? Olha a mentalidade que foi criada na igreja do século 20 e 21. Eu vou dizimar e eu vou ofertar, porque no início do texto diz assim: em que me roubais? Me roubais no dízimo e na oferta. Aí o camarada fala assim: não, eu vou ter que ofertar, eu tenho que dizimar, porque senão o devorador vai trepar no meu ombro, o devorador vai me pegar, então é por isso que eu tenho que dizimar todo mês. Meu irmão, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, aí você vai entender o que é a mentalidade do liberal. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo de número 12. É bom você falar com pessoas inteligentes, porque uma coisa é você criar uma ideia, outra coisa é você levar a pessoa a uma linha de raciocínio, e principalmente bíblica. Romanos capítulo 12 diz assim, versículo de número 2, assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Paulo está querendo dizer, gente? A vossa mentalidade, o vosso entendimento. O entendimento que vocês precisam ter não é uma liberalidade embasada em um medo de catástrofe. Não, se eu não dizimar e se eu não ofertar, o devorador vai vir, porque eu aprendi assim, meu irmão, ofertar e dizimar vai muito mais além do que medo de perder. Ofertar e dizimar é uma mentalidade de gratidão a Deus. Amém ou não amém? Quando eu estou dizimando na casa do Senhor e quando eu estou ofertando, eu tenho noção de que essa estrutura aqui é paga através do meu dízimo e da minha oferta. Os projetos que a igreja tem, seja a nível social, seja a nível espiritual, eu vi agora o pastor anunciando de uma nova filial que vai se abrir. Você acha que o anjo vai vir com o cheque e falar assim: ô servo de Deus, está aqui um cheque que eu trago da parte do Todo-Poderoso? Não, meu irmão. A igreja, ela vive uma estrutura através da nossa mentalidade, ouça isso aqui, de liberalidade acerca das finanças. Bate o que nós acabamos de ler, que aquele que não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Eu uso uma frase na igreja, que eu vou falar aqui para vocês. Nós não damos porque temos, nós temos
porque damos. Você poderia virar isso para falar isso para pelo menos 2 pessoas do seu lado? Nós não damos porque temos, nós temos porque damos. Ouça aqui. O que é o dízimo na ótica do judeu? 10%. Preste atenção aqui. Certa feita, Jesus falou assim: se a vossa lei não exceder a lei dos fariseus, o que ele está dizendo? Se a vossa mentalidade não estiver acima da mentalidade dos fariseus, a situação vai ficar difícil, delicada. Então os fariseus aprenderam o quê? 10%. Por quê? Porque 10% nada mais era do que a 10ª parte do que eles ganhavam. E aí, eles dizimavam uma vez por ano. Você sabia que no Antigo Testamento o dízimo era uma vez por ano? Era uma vez por ano. Sabe por quê? Porque eles escolhiam costumeiramente uma vez por ano. Eu parei para fazer uma pesquisa, eu descobri, por exemplo, o trigo você planta, você fica 4 meses para colher. O milho você fica 5 meses para colher. Vamos para o lado das procriações. Uma ovelha, ela passa mais ou menos 5 meses para dar cria. Uma égua 11 meses. Um camelo 13 meses. Então não tinha como o povo judeu ficar dizimando todo mês como nós dizimamos. Por que nós dizimamos todo mês? Porque todo mês nós recebemos um salário, que era o contrário do povo judeu. Então o que Deus instituiu? Que aquelas pessoas tinham que dizimar do que a terra dava e do que os animais lhe proporcionavam. Irmãos, vocês aqui, eu não vejo aqui nenhum fazendeiro e também não vejo aqui nenhum agricultor. O que bate na sua mão? Não é o seu salário? Então o dízimo vem do seu salário. Eu estive agora 1 mês e meio atrás fazendo uma viagem missionária com a igreja no interior de Minas, um lugar chamado Fervedouro, próximo de Carangola, depois de Muriaé. E lá nesse lugar, a cidadela tem só 2.000 pessoinhas, um lugar pequenininho, muito carente. E sabe o que eu vi lá, pastor? O camarada veio com 10 sacos de café, 10 sacas de café, e falou aqui: pastor, aqui é a minha colheita, eu estou dizimando. Aí dali o pastor ia pegar aquelas sacas de café e ia levar para a cooperativa, para transformar aquilo em valores, que seria o dízimo do fazendeiro. Só que nós somos da cidade grande, gente. Aqui eu não estou vendo nenhum capiar que fica o dia todo com a mão na enxada, que fica lá no curral ordenando vaca. Aqui vocês trabalham na empresa, são profissionais liberais, têm seus negócios. O que é o dízimo? O dízimo é aquilo que bate na sua mão. Então o que acontece? Eu preciso entender que quando eu estou dizimando, eu estou respondendo a pergunta do salmista. Salmo 116, verso 12, leia aí por favor. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Sabe o que eu dou ao Senhor pelos meus benefícios? A minha retidão, a minha adoração e a minha gratidão, que tornando tudo isso em um pacote, eu louvo ao Senhor com a minha voz, eu louvo ao Senhor com o meu corpo, eu louvo ao Senhor com todos os meus sentidos naturais. E agora eu vou falar uma área que é difícil as pessoas louvar o Senhor: com as suas finanças. Irmãos, eu conheço pessoas na igreja que já estão mais de 15, 20 anos na igreja e não têm hábito de ofertar e nem tampouco de dizimar. Sabe por quê? Porque não desenvolveram a mentalidade do que é ser liberal. Agora, pasme-se com o que eu vou falar com vocês. Eu não sei o pastor, mas eu, em 7 anos de pastorado que eu vou completar agora, eu já recebi alguns dízimos incomuns, meio atípicos. Vou te contar só 2 casos. Eu estava certa feita lavando a igreja, aí parou um carro na frente da igreja. Aí veio um garotinho com um envelope e falou assim: pastor, o senhor é o pastor daqui, não é? Eu falei: sou. Porque a minha tia está ali no carro
e ela pediu para entregar isso aqui para o senhor. Aí eu abri o envelope, sei que ela pediu de oração, abri o envelope, aí tinha umas cédulas. Aí eu fui até a pessoa no carro. Quando eu cheguei lá, a mulher cheia de guia, pastor, guia, com turbante na cabeça. Eu falei para ela: ô querida, paz, tudo bem? Fiz o que a Bíblia diz, saudai com a paz. Ô pastor, é que eu passo aqui em frente à igreja e eu quis fazer essa doação aí. Eu falei: minha filha, não precisa, minha filha. Ela falou: não, pastor, olha, o senhor sabe que eu sou do outro lado, mas eu sei que até para aquele que eu sirvo fazer alguma coisa por mim, o Todo-Poderoso, que é o Deus que você serve, Ele tem que consentir. Então eu estou dando aí uma oferta para a igreja do Todo-Poderoso. Eu estou caminhando para o final, calma aí, escuta essa outra aqui. Uma vez, estava lá em casa, meu telefone tocou, meu tio é um sergipano, boêmio, gosta da mulherada, aquela coisa toda, um promíscuo que só. E ele ligou para mim e falou assim: pastor, queria que o senhor viesse aqui em casa. Aí eu falei: rapaz, eu estou meio sem tempo. Não, mas eu queria que você viesse aqui, que eu quero um dinheiro aqui para a igreja. Eu falei: calma aí, marca o horário que eu vou aí. Brincadeira. Falei: não, mas faz o seguinte, o que é esse dinheiro aí, rapaz? Falou: não, que eu estava muito tempo desempregado. E aí eu falei, eu rezei aqui a Deus, falei com Deus que se Ele abrisse uma porta de emprego para mim, eu ia dar um salário para a igreja. Que eu estou vendo vocês aí em obra, eu vou dar um salário para vocês aí. Falei: rapaz, mas o camarada é um beberrão, prostituto, não conhece nada da Bíblia, está mandando dinheiro para a igreja, rapaz. Ele falou que ele rezou a Deus, na linguagem dele, é que eu rezei a Deus, e Deus abriu uma porta de emprego para mim, e eu vou dar uma oferta para a igreja. Queridos, tem pessoas lá fora no mundo, que sabem muito mais o que é ser liberal, do que muitas pessoas que estão aqui na igreja. Vou dar só uma historinha para você aqui. Você que já abasteceu no posto Shell, alguém se lembra qual é o logotipo do Shell, da Shell? Aquilo ali é uma concha. Uma concha. Sabe por que a concha? Porque o presidente da Shell, o fundador e presidente da Shell, ele era de uma família batista. E a esposa dele era uma pessoa que era desviada. Então quando ele saía para trabalhar, ela ia à beira-mar e catava as conchinhas que a onda trazia. Aí pintava as conchinhas de maneira bem artesanal, aí botava na janela de casa para vender. Todo o dinheiro que ela arrecadava, ela separava e falava assim para o marido: ó, você sabe o que é isso? E eu, embora não esteja seguindo, mas eu sei o que é isso. Nós vamos dizimar dessas conchinhas. E começou todas as conchinhas que vendia, irmão, dizimava. No decorrer dos anos tinha um montante lá. Teve um dia que o marido quis montar um negócio, pegou aquele dinheiro, juntou. Resumindo a história, quando ele fundou a empresa Shell, ele botou o logotipo da empresa Shell como se fosse um ato de louvar o Senhor pela maneira como que Deus abençoou ele, através da liberalidade dele e da esposa, dizimando das conchinhas. Por isso que o símbolo da Shell é uma concha. Você já ouviu a história da Colgate, que conseguiu desbaratar a Colinos, que há décadas era campeã de venda aqui na América? Colgate é sobrenome de um cristão presbiteriano, irmãos, o William Colgate. O William, ele era office boy de uma empresa que fazia sabão. E ele chamou o patrão e falou assim: o senhor poderia deixar eu raspar os excessos de sabão que pinga no chão, na máquina, e eu podia levar para minha casa? E o patrão dele falou assim: ah, William, pode levar, fica à vontade. O William chegava em casa, derretia aquelas sobras de sabão, botava numa forminha e vendia depois as barrinhas de sabão. E foi fazendo isso há alguns anos. Um dia o patrão dele chamou ele e falou assim: William,
eu estou vendo você aí, rapaz, eu queria botar você para trabalhar fixo no escritório da empresa. E o William sempre louvando ao Senhor com as suas finanças, com as suas ofertas, com o seu dízimo. Passaram-se os anos de uma maneira assim, bem comum. O patrão dele chamou e falou assim: William, rapaz, você já constituiu família, você já está aí com responsabilidade de gente grande. Você não queria comprar uma das ações da empresa não? Mas foi uma coisa assim, irmãos, mínima, uma coisa efêmera. Falou, eu compro. Aí comprou uma porcentagemzinha da empresa. Resumindo a história, a empresa que um dia o William foi office boy, tornou-se a empresa dele, ele comprou a empresa. Daí veio a ideia de transformar agora, não só a fábrica de sabão agora, para produtos de higiene pessoais. Aí foi daí onde veio o produto da Colgate. Então, se você parar para analisar, pessoas fizeram história com essa mentalidade de liberalidade. Eu tenho um amigo, doutor Nerivaldo Lira, ele tem até um livro, editado pela Saraiva há 2 anos, com o tema Fazendo o Sonho se Tornar Realidade. O doutor Nerivaldo, ele tem um escritório de advocacia em cima do prédio do Jockey Club, no centro da cidade, lá no Castelo. Eu conheci aquele camarada acabando de chegar no Rio, vindo do Nordeste. Ele veio para o Rio para ser babá das 2 sobrinhas. Ele chegou a trabalhar em lojas ali no Saara, chegou a ser faxineiro do Porcão lá no Flamengo. E um dia eu conversando com ele, e ele contando o que Deus tinha feito na vida dele. O último encontro que eu tive com ele, ele estava com um carro mais ou menos de uns 700 mil reais, blindado, um carro importado da Chrysler. E ele falando, chorando, você conversando com ele, ele parece uma criança. Ele falou, Ander, tudo que Deus tem feito na minha vida, rapaz, não é para mim. Eu sou mordomo de Deus. E ele me contou um segredo que eu quero compartilhar com vocês. Se você quiser, eu dou o nome dele, procure o site dele. Doutor Nerivaldo Lira. E ele disse assim, Ander, eu me lembro que quando eu era assalariado, e o dólar estava lá em alta, eu recebia o meu salário, eu pegava o meu dízimo, separava, e o valor do meu dízimo eu passava numa casa de câmbio na Rio Branco. E eu trocava o que eu tinha em espécie por dólar. E ele falava assim, sabe por que eu fazia aquilo? Não era por ser místico nem nada não. É porque eu descobri que o dólar era a maior moeda em evidência na época. Então se para Deus é o melhor, eu dizimava em dólar. E ele falava assim, e sabe o que isso me rendeu? O escritório que eu era faxineiro, eu hoje sou dono. Se você tiver com caneta, pode anotar o site, Nerivaldo Lira Advogados. E você depois pode comprar o livro dele. Eu estou contando uma história verídica. Ele, de faxineiro e office boy da empresa, ele comprou o escritório de advocacia, se formou em direito, comprou o escritório de advocacia e hoje, só para você ter uma ideia, ele é da área tributária. Só um dos clientes dele é o Zagallo, a CBF, a Nike. Movimenta milhões no escritório dele. Ele diz assim, Ander, tudo que eu tenho hoje não é meu, é de Deus, porque eu aprendi a ser liberal. Amém ou não amém? Amém. Quem não é fiel no pouco, jamais será fiel no... Caminhando para o final dessa breve palavra, eu queria trazer para vocês aqui algumas desculpas do não dizimista. Você já ouviu isso? Eu não dizimo e não oferto porque não tenho de onde tirar. Eu vou te provar que você tem. Porque até a semente que você tem para semear, ela vem de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Olha o que diz a palavra. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 10. Perdão, 2 Coríntios. Mais um pouquinho à frente. 2 Coríntios 9, 10 diz assim, olha. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia. Então até a semente que você vai semear é Deus que está te dando. Agora, pastor, sabe por que tem gente que às vezes fala que não tem semente para semear, que não tem oferta? Porque ele ainda não entendeu que tem 2 tipos de semente. Existe a semente que você consome
E existe a semente que você guarda para plantar. Quem aqui, os pais, os avós, foram pessoas da roça? Levanta a mão. A minha mãe veio da roça. Pode baixar. Vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Qualquer fazenda, sítio, chácara, qualquer casa na roça, você vai ver um lugar chamado celeiro. Lá no celeiro, tem lá as pencas de banana que você colheu e está lá acabando de amadurecer. Tem os grãos que você colheu e está lá reservado para o consumo da família ou para venda. Mas vai ter um tipo de semente guardada, que é a semente de reposição. É aquela semente que você vai guardar para plantar. Porque se você come todo o milho que você colheu, como que você vai plantar, meu irmão? Se você come todo o feijão que você colheu, como que você vai plantar? Você tem que guardar a semente. Então, quando a Bíblia diz aqui, Ele dá a semente ao semeador, Ele nos dá a semente. Só que nós acabamos consumindo a semente. Como? Na maioria das vezes, em situações não devidas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu recebi o meu salário, eu recebi o dinheiro que eu tinha que receber, está aqui o que eu vou consumir. E está aqui o que eu vou plantar. O que eu vou plantar chama-se dízimo e a minha oferta. Eu não posso deixar de plantar. Por quê, irmãos? Porque no mesmo capítulo, Paulo está dizendo aqui o seguinte, que aquele que muito semeia, muito colherá. E aquele que pouco semeia, pouco ceifará. Você não precisa ser tão inteligente para entender que se você não semeia nada, você não vai colher nada. 0 multiplicado por 0 é 0. Não tem para onde correr. Então o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que a minha semente vai determinar a minha colheita. Porque se eu planto muito, eu vou colher muito. Se eu plantar pouco, eu vou colher pouco. E o que nós precisamos entender, além disso? É que por mais que seja a sua semente, a sua colheita, o seu fruto será bem maior. Porque isso foi uma lei que Deus criou. Por quê, pastor, o senhor está falando isso? Eu vou provar para você. Você já viu o caroço de abacate? Ele é grande. Mas tu já viu o tamanho do abacate? Tu já viu o caroço de uma jaca? É grande. Tu já viu o tamanho da jaca? Maior do que a semente. Então uma das regras que Deus criou é que a tua semente sempre será menor do que a tua colheita. Quantos creem nessa palavra pode dizer amém? Então, pastor, eu não dizimo porque eu não tenho, eu não oferto porque eu não tenho. Não, você tem que entender que você tem que separar a tua semente. Outra coisa. Será que funciona mesmo? Funciona, irmãos. Eu só vou fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui tem experiência nessa área de ofertar e dizimar, de ter vivenciado o milagre da parte de Deus na área financeira? Eu vou levantar minha mão. Eu tenho. Eu tenho, não é só uma experiência não, são muitas. Eu vou te falar aqui para você como que funciona no mundo espiritual. Se nós tivéssemos noção, e eu queria que você já ficasse de pé. Se nós tivéssemos noção o que é o mundo espiritual, quando você vai ofertar ou dizimar, você não brincava. Eu vou ilustrar isso aqui para você agora. Levanta suas duas mãos para o alto assim. Assim. Agora faça assim. Você crê que 2012 pode ser um ano diferente na tua vida financeira do que foi 2011? Sim ou não? Então coloque as suas duas mãos uma sobre a outra e sobre o teu coração. Escuta essa frase que eu vou falar para você aqui. Uma colheita incomum requer uma atitude incomum. Como assim? Se eu estou acostumado a fazer a mesma coisa e eu não vejo diferença, eu tenho que começar a fazer coisas diferentes, mas seguindo o mesmo princípio. Por quê, pastor? Porque no mundo espiritual, o que vale a pena não é só a semente, não. Como assim? Olha aqui para mim. Eu tenho aqui um caroção preparado de milho para brotar, para germinar. Só que eu jogo ele aqui, ó, em cima dessas placas de cerâmica, de louça. Vai brotar aqui, irmãos? Vai dar milho, sim ou não? Não. Agora, se eu pegar essa semente e colocar numa terra adubada, preparada, regar, cuidar, vai dar fruto, sim ou não?
Então diga comigo assim: a semente é tão importante quanto a terra. Por que eu falei isso? Porque eu estou vendo que essa terra aqui é uma terra fértil. Eu vou repetir. A igreja, essa igreja aqui que você congrega, é uma terra fértil. Amém ou não amém? Vou te provar porque que ela é fértil. Porque você vê a olhos nus que é uma igreja que está em crescimento. Eu não sei você, mas eu não invisto em coisa que não dá certo. Eu só invisto naquilo que eu vejo que pode dar certo, ou está dando certo. Você está em uma igreja confortável, uma igreja séria, de pessoas sérias, um lugar que você pode trazer qualquer amigo que não vai passar vergonha, uma igreja nova, uma igreja de muito investimento. Agora eu estou vendo o pastor falar sobre os eventos de casais, o evento de casal, é mais um empreendimento, a abertura da filial, mais um empreendimento. E você sabia que tudo isso é sinônimo de terra fértil? Agora, por que nós não dizimamos como deveríamos e nós não ofertamos como deveríamos? Sabe por quê? Diga comigo: falta fé. Eu vou provar isso aqui para você. Se você tivesse fé, que cada mês que você está dizimando e cada culto que você oferta, o mundo espiritual está entrando em movimento em teu favor, você não perdia a oportunidade de ser fiel nas tuas finanças. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: portanto, meus amados irmãos, Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Você já viu alguém plantando melão e colhendo limão? Sim ou não? Já viu alguém plantando abacate, colhendo uva? Sim ou não? Você colhe aquilo que você planta. E tem muita gente querendo colher bênçãos financeiras, materiais, mas não planta nada. Eu quero só uma pessoa aqui, com 10 reais de oferta. 10 reais, só uma. Se tiver 10 eu não quero, eu quero uma. Que vem aqui à frente e me dê 10 reais de oferta. Que traga para a igreja 10 reais de oferta agora. Por favor. Eu só quero uma. Ele chegou primeiro, então fica aí. Tem quanto aqui, meu filho? 10. Isso aqui é uma ilustração, como que acontece no mundo espiritual. Bota essa oferta dentro desse envelope e vai para o teu lugar. Ei, psiu, qual é o seu nome? Hã? Vinícius. Abre o envelope, por favor. Conta quanto que tem. Isso aí é seu. Fica contigo. Tem gente falando assim: poxa, podia ter chegado lá rapidinho. Isso aqui, presta atenção, isso aqui que eu usei agora aqui não é para te impressionar não. Impressionar não. Quem é pedagogo aqui sabe que isso aqui é um princípio da pedagogia. Eu só estou te ensinando um princípio que no mundo espiritual é uma realidade, tá? Se eu crescer, tecladista, que toda vez que eu oferto a Deus e dizimo, o que aconteceu com aquele rapaz, ou seja, ele deu 10 reais de oferta, junto os 10 dele agora com mais 30, 40. Ou seja, multiplicou 3 vezes mais, 10, 20, 30. Só que nem sempre eu creio nisso. Às vezes eu fico com medo. Não, tenho conta para pagar. Se sobrar eu vou dizimar. Irmão, escuta o que eu vou dizer para você aqui. Deus não quer sobra tua não. E espante-se com o que eu vou te falar. Deus também não está interessado no seu dinheiro. Deus está interessado na tua disponibilidade de colocar Mamon no lugar que ele tem que ficar. Sabe o que? A submissão e a gratidão a Deus. A partir do momento que a minha avareza, que o meu apego aos bens, ao dinheiro, sobrepõe e coloca em detrimento o lugar de exaltação de Deus, alguma coisa está errada. Sabe o que eu costumo falar, pastor?
Deus pode me dar um carro importado através do meu trabalho, porque tem gente que pensa que Deus dá, vai cair um carro do céu, tu quer ganhar assim, vai ficar esmagado. Mas Deus toca no coração de alguém, irmãos. Deus tocou agora no coração de um pastor para pagar minha ida para o congresso de líderes. Tu acha que Deus não pode tocar no coração de uma pessoa para me dar um carro? Pode. Mas sabe como que Deus costuma nos dar as coisas? Nos dando saúde para trabalhar. Sabe como que Deus nos costuma dar as coisas? Nos dando visão para ter uma nova ideia e ampliar os nossos negócios. Sabe como que Deus nos dá as coisas? Às vezes colocando uma pessoa do nosso lado para nos dar uma oportunidade de sucesso. Às vezes você pensa que Deus vai te dar de uma maneira, Deus vai te dar de outra, mas vai te dar. Agora sabe o que eu quero que você entenda? E aqui eu fecho a minha fala. O diabo usa da estratégia para dizer para você: não dizima, porque você não tem o bastante para dizimar. E eu paro para analisar, sabe o que? Deus coloca nas nossas mãos 90% para administrarmos e 10% para mantermos a obra dele. Tu conhece a história das cédulas? A nota de R$2 está na praça. Aí chega a nota de 5. Oi, nota de 5, nota de R$2, que bom te ver. Olha que está passando ali a nota de 20 junto com a nota de 50. Vem cá, vocês duas, vem. Aí vieram. Que bom, nós aqui reunidas. Aí a de R$2 perguntou: a nota de 20, de 50, nós estamos aqui, eu e a de 5, vocês têm andado por onde? A de 20. Eu ando na mão dos caixas da padaria. A de 50, eu tenho andado nos postos de gasolina. Lá do outro lado, quem passa? A de 100. Vem cá, nota de 100. Você tem andado por onde, menina? Aí a de 100 falou: eu tenho andado na mão dos bicheiros, dos gangsters, dos grandes empresários, dos ricos. Aí todo mundo se vira para a nota de R$2, inclusive a de 5, e falou: de R$2, você perguntou onde elas estão. Eu tenho andado na igreja, eu de R$5, e você? Aí dois falou: então a gente vai se encontrar, que eu não saio da igreja. Irmãos, vamos mudar a nossa mentalidade. Eu sei que nessa igreja tem pessoas liberais, porque para a igreja chegar onde chegou é porque tem, mas não o bastante do que a visão do pastor precisa para o crescimento, né, pastor? Pastor, fala a verdade, se o senhor tivesse 3 vezes mais a entrada do que entra aqui, já teria muitas filiais, não já? Muitos trabalhos sociais. Irmãos, às vezes a gente que é líder, a gente sofre com isso. É tanta coisa que está aqui na cabeça para fazer, é tantos sonhos, é tanto empreendimento. O obreiro meu me chamou esse dia e falou: pastor, não tem como ir para o Slavec com o senhor não? Eu falei: meu filho, se eu pudesse eu levaria todos os meus obreiros para aquela escola de líderes, mas ainda vai chegar um tempo que eu vou poder bancar para vocês irem. Irmãos, a cabeça desse homem fervilha de projetos. Mas sabe por que às vezes ele não coloca em prática? Não é porque o diabo é ruim não, é porque tem alguns cristãos que não entendem o que é liberalidade. Oh, glória a Deus. Eu chamei aqui as pessoas que ainda não têm nenhuma empresa aberta, que não tem o negócio, mas sonha em abrir o seu negócio. Vem para frente, pode vir para frente. Pastor, eu queria o senhor aqui do lado, porque o senhor é sacerdote sobre esse povo. Fica aqui do meu lado, por favor. Isso, vem cá. Então o que eu vou fazer aqui é algo muito sério e está registrando a câmera. Bota a mão no teu coração em nome de Jesus. Pastor, levanta as mãos sobre esse povo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga assim: Senhor, a tua palavra diz que tu és o dono do ouro e da prata. A tua palavra diz que tu é dono das riquezas. E eu sei, Deus, que eu posso ser um mordomo das tuas riquezas. Eu sei que a tua obra, eu sei que existem pessoas que precisam de ajuda. Eu quero te pedir, Deus, sonda o meu coração. Tu conhece as minhas intenções. Tu sabe não hoje, mas conhece também o amanhã. E hoje eu estou aqui fazendo uma aliança contigo. Confia as minhas mãos os teus tesouros. Confia em minhas mãos
as tuas riquezas, dá-me estratégias, dá-me recursos para começar o meu projeto. E tudo que irá para as minhas mãos não será meu, mas eu irei administrar para ti. Eu irei cuidar para ti, Senhor. Deus, eu quero ser um grande mantenedor da tua obra, investidor do teu reino, empreendedor da tua casa. E eu sei que hoje, esse momento será um divisor de águas, porque até aquilo que iria dar errado, Senhor, quando se faz aliança contigo, passa a dar certo. Eu vou sair nessa noite desse lugar com uma aliança diante de ti na área financeira. E eu sei, Senhor, o que diz a tua palavra, que quando tu age, ninguém pode impedir. Amém. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você se lembra o que eu falei? Que nós não damos porque temos, nós temos porque damos. Não espere ser rico, ter muito dinheiro guardado para ser liberal. Isso não é fé. Eu poder passar o cartão e tirar R$1.000 para levar de oferta para a igreja, eu faço qualquer hora tendo dinheiro na conta. Agora, fé é você pedir semente a Deus e falar: Deus, eu quero semear porque eu sei que tu vai me dar a semente, ela vai frutificar. Eu fecho a minha fala contando um testemunho meu. Há 2 meses atrás eu fiz um desafio da compra dos ar-condicionados da igreja, pastor Fábio Fio. E diante da igreja eu falei: irmãos, eu não tenho como, não sei de onde tirar, mas eu vou doar R$2.000 para a compra do ar-condicionado. Quando foi 2 dias depois, tocou um telefonema, eu vi no meu celular o prefixo da Bahia. Procurei saber, não era Salvador, era uma cidadela próxima de Salvador. E eu retornei, e o pastor falou assim: é o pastor Wander? Eu falei: é. Ele falou: pastor Wander, eu consegui o teu telefone num DVD que chegou nas minhas mãos. E nós vamos ter aqui um congresso para líderes. E a mensagem que eu ouvi do Senhor é muito boa para líder. Eu queria que o Senhor falasse aqui para os meus obreiros. Eu falei para ele: pastor, e como que a gente faz para chegar aí? Ele falou: meu filho, eu já vou emitir a tua passagem de avião, eu já vou estar depositando 50% na sua conta do que nós separamos para dar para o pregador do congresso. 50%? Eu falei: deve mandar aí uns R$500, deve me dar aí R$1.000 de oferta. E eu não pedi nada. Quando eu fui ver lá, chegou no meu e-mail a passagem, eu passei meu sobrenome, meu CPF, chegou minha passagem. E aí quando eu fui ver na conta, a gente é curioso, né, irmão? Quando fala de dinheiro, a gente é curioso. Por quê, hein? Ele tinha depositado lá, pastor, R$2.000. Eu não sou nenhum matemático, nem preciso ser para calcular que 50% de 4.000 são 2.000. Deus me deu a semente do ar-condicionado e ainda sobrou para me direcionar para outra área. Irmãos, eu tenho testemunhos pessoais, eu sei que o pastor também tem, mas não viva de testemunho dos outros. Desenvolva as tuas experiências com Deus. Com Deus. Eu vou liberar agora o microfone para o pastor. Ele vai liberar uma palavra pastoral sobre a tua vida. E saiba, nós não damos porque temos, nós temos porque damos. E aquele que não é fiel no pouco, jamais será fiel no muito.